Você grinda, abre mesas, joga por horas e horas, acumula um bom volume e sente que está trabalhando. Mas tem uma coisa que quase ninguém para considerar. Toda vez que você joga no automático, o seu cérebro está aprendendo. O problema é que ele está aprendendo do jeito errado. E não é metáfora. A neurociência mostra que repetição sem intenção não melhora e nem mantém o seu nível. Ele piora. Ou seja, toda sessão de poker é um treino neural. A questão é o que você está treinando. Eu já passei meses grindando, achando que volume era progresso. Até que eu percebi que eu estava treinando os mesmos erros e deixando eles automáticos. Hoje eu vou te mostrar 3 mecanismos do seu cérebro que trabalham contra você no grind. E o mais importante, no final eu te ensino a reverter cada um deles. O terceiro é o mais perigoso, porque ele faz o seu cérebro te recompensar por jogar mal. Fica comigo até no final. Mecanismo número 1. Cada decisão emocional queima combustível para o resto da sua sessão. Seu cérebro tem um orçamento limitado ali de energia para tomar decisões. E cada decisão que você toma ao longo de uma sessão consome um pouquinho desse orçamento. Mas o pulo do gato está aqui. Nem toda decisão consome a mesma quantidade de energia. Decisões racionais, avaliar ranges, calcular odds, analisar frequências, consomem uma quantidade de energia normal. Agora, já as decisões emocionais, aquele hero call simplesmente porque você não quer foldar para aquele jogador, ou aquele forbet com uma mão lixo, simplesmente porque o cara tá te tribetando toda hora, ou até mesmo ali entrar num spot marginal, simplesmente para dar o troco daquela mão que você acabou de perder. Tudo isso consome muito mais. O que significa é que o jogador que toma 3, 4 decisões de ego ao longo de uma sessão não perde dinheiro só naquelas decisões. Ele destrói a qualidade de todas as decisões que vão vir depois. É como se o ego tivesse um custo oculto. Além dele te fazer perder dinheiro em spots que você não deveria estar envolvido, ele degrada a sua capacidade mental para o resto da sessão inteira. E muitas das vezes você não percebe porque essa degradação ela é gradual. Você pensa que ainda está jogando bem, mas a qualidade do jogo já foi embora faz tempo. Isso já é grave, mas o próximo mecanismo é ainda pior, porque ele não destrói energia, ele reconstrói o seu cérebro. No mecanismo 2, o seu cérebro cimenta aquilo que você repete, seja isso certo ou errado. Existe um processo neural chamado mielinização. Eu sei, nome complexo, mas o que importa é o que significa. Toda vez que você repete uma ação, o seu cérebro coloca uma camada de isolamento ao redor daquele circuito. Isso torna a decisão mais rápida, mais automática, mais natural. E é assim que qualquer habilidade se consolida. Dirigir, tocar um instrumento, jogar poker. O problema desse mecanismo é que ele não diferencia uma ação boa de uma ação ruim. Ele apenas cimenta. E pronto. Com o tempo, essas ações ficam tão rápidas que parecem instinto, parecem experiência, mas não são. São hábitos fisicamente construídos no seu sistema nervoso. E reverter esse processo não é fácil. Desfazer um padrão cimentado exige repetir a versão correta intencionalmente, conscientemente, várias e várias vezes, até que a nova via neural seja mais forte do que a antiga. Então, quando eu digo não jogue no automático, é mais sério do que parece. Cada decisão automática ruim que você está tomando está literalmente construindo um jogador pior dentro do seu cérebro. E quanto mais você grinda, mais difícil fica para reverter. Esses 2 mecanismos já mudam como você vê a sessão. Mas o terceiro é o que eu prometi e é o mais traiçoeiro de todos. Nele, o seu cérebro não está te prejudicando por acidente. Ele te recompensa por jogar mal. E o terceiro mecanismo é a dopamina. Seu cérebro reforça o que dá resultado, não o que é certo. Quando você ganha um pote, seu cérebro libera dopamina. Aquela satisfação, aquele acertei. Só que a dopamina não avalia se a decisão foi boa. Ela só registra. Essa ação gerou recompensa. Isso significa que toda vez que você ganhar o pote com uma decisão ruim, seu cérebro vai reforçar aquela decisão. A via neural fica mais forte, a chance de repetir aumenta,
E não porque você quer repetir, mas porque o seu cérebro foi quimicamente treinado para isso. E o inverso também é verdade. Toda vez que você perde uma mão com uma decisão correta, ele enfraquece essa via. Ou seja, se você mede qualidade pelo resultado da sessão, você está permitindo que a variância reprograme o seu cérebro. Dias verdes com decisões ruins, seu cérebro não entende que foi sorte. Ele entende, essas decisões geraram resultado. E dias vermelhos com decisões boas, ele não entende como variância. Ele fala, essas jogadas não são boas e a gente não deve repetir. Agora imagina esse ciclo rodando durante meses de grind. A cada sessão, seu cérebro está silenciosamente reforçando decisões ruins e enfraquecendo decisões boas. E o pior é que você nem tem ideia de que isso está acontecendo. Os outros dois mecanismos te prejudicam, mas esse, ele te engana. Você deve estar se perguntando, beleza, mas agora que eu já sei disso, como reverter? E bora lá! 3 coisas simples. Para a fadiga de decisão, monitore o seu emocional. Se tomou uma decisão por ego, já liga a luz vermelha e saiba que a qualidade do resto da sua sessão já foi afetada. Esse é o momento perfeito para você dar uma pausa ou até mesmo encerrar o grind. Não espere até você perceber que está jogando mal. A mentalidade aqui é muito importante. A prioridade deixa de ser quanto eu vou ganhar nessa sessão e passa a ser quais decisões eu quero reforçar no meu cérebro. Reduz o número de mesas se precisar, pensa 3 segundos antes de cada decisão. Lembre-se, cada repetição consciente da ação correta começa a reconstruir o circuito. Para a dopamina, desvincula resultado de feedback. No final de cada sessão, antes de olhar o gráfico, abre algumas mãos que você jogou e pensa, eu jogaria essa mão dessa forma de novo? Essa decisão foi boa? E se as respostas forem sim, a sua sessão foi produtiva, independente do resultado. E isso treina o seu cérebro a avaliar o processo. Escute, toda sessão de poker é um treino neural. E isso não é um conselho motivacional, isso é biologia. Você não precisa de mais horas, você precisa de horas melhores. Mas horas melhores só aparecem quando você sabe onde o automático mais te cobra. E no meu grind, esse lugar sempre foi o mesmo, contra o reggae agressivo. Porque ali o cérebro para de calcular range e entra no modo não vou deixar esse cara me atropelar. É o primeiro mecanismo na prática, decisão emocional que queima o resto da sessão. Nesse vídeo eu te mostro o que eu chamo de modo captura. Quando você liga esse modo, toda a agressão do jogador agressivo vira dinheiro no seu bolso. E se você ainda não viu, já clica aqui. Tamo junto e GL nas mesas.